Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no Pausa Saudável. Vamos parar a nossa rotina corrida lá fora para falar sobre saúde. Hoje eu estou com uma convidada um pouco diferente. Ela é da área de exatas, é a Tamires Rafaela. Só que a gente fez um link muito bacana para que a gente fale um pouquinho sobre a saúde nos ambientes. Você já prestou atenção que se você estiver num ambiente muito confortável, num lugar assim conectado com a natureza, num escritório que possa ter até umas cores que te acalmem, te tire a ansiedade e o estresse, a gente tem saúde nesse ambiente, na nossa casa, né, no escritório. É sobre isso que ela vai falar aqui hoje. Muito obrigada, Tamires, por ter aceitado o nosso convite. De nada. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos falar sobre o nosso assunto, né? Sobre como a gente pode ter mais saúde dentro dos nossos ambientes, como que a gente pode proporcionar melhor qualidade de vida, bem-estar, né? Eu acho que a gente, quando fala de saúde aqui, engloba tudo, né? Inclusive saúde financeira, emocional, mental, física. É que a gente acha que ser saudável é a gente estar podendo estar em movimento, não ter nenhuma doença. Mas não, hoje acho que esse estudo, né? Até ela vai falar um pouquinho sobre neurociência aqui, neuroarquitetura, que era um tema que eu não conhecia. E que existem estratégias que você pode realmente beneficiar tanto a pessoa em casa quanto no trabalho para ter saúde por meio de cores, né, texturas, plantas, é isso? Exatamente. Olha só, já estou sabendo um pouquinho. Tamires, conta um pouquinho da sua história, que geralmente aqui a gente quer fazer conexão com pessoas. Sim. Como você se tornou engenheira civil e depois, né, partiu para a área mais de design e é apaixonada pelo que você faz. Conta para nós. Então, eu sempre gostei muito dessa... Desde criança eu gostava de montar Lego, quebra-cabeça, essas coisas assim, né? E sempre tive muita curiosidade sobre as coisas. Então, eu sabia que eu já ia fazer alguma coisa com relação a exatas, né? Eu só não sabia exatamente o que ainda. E aí eu comecei a verificar alguns cursos, algumas coisas que tinham na época. E quando eu estava no ensino médio, eu tinha um colega que estava fazendo técnico mecânica no Parobé. E aí eu me interessei e tudo mais, e aí fui ver os outros cursos que tinham e fui fazer, então, o técnico edificações. Desde o primeiro semestre do técnico, eu já comecei a estagiar no laboratório de materiais. Então, eu sempre tive muito contato com a minha área. Eu sempre, desde muito novinha, com 17, 18 anos, mais ou menos, eu entrei no técnico. E aí, comecei, então, a minha trajetória lá. E lá a gente tinha um misto, assim, de engenharia e arquitetura. Era um pouquinho de cada um. Então, como eu não tinha muitas habilidades manuais, não tenho até hoje, eu pensei... A arquitetura não vai dar muito certo, porque eu tenho que fazer muita maquete, né? Então, eu acho que não vai ser muito para mim. E aí, eu decidi fazer engenharia, então. E aí, no finalzinho do técnico, eu entrei na faculdade de engenharia. E aí, cursando engenharia, eu senti um pouquinho de falta daquela questão da arquitetura que tinha um pouco no técnico. Então, eu tenho esse lado mais das exatas, mas eu também tenho um pouquinho um lado mais criativo, digamos assim, junto, né? Que a engenharia não me contemplava nesse sentido, né? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar na obra, sempre gostei muito de lidar com o pessoal. Para mim, sempre foi algo muito fácil, muito tranquilo. E aí, gostava bastante de reformas, né? E durante um tempo ali, eu fiz toda essa minha trajetória, sempre fazendo estágios, né? Sempre em contato com a área, trabalhei em diversos setores, né? Trabalhei na obra, no projeto, no planejamento, nos suprimentos, caminhei por todos os âmbitos ali, né? E aí, então, eu comecei terminei os meus estágios ali e entrei na Corsã, né, como técnica de edificações. E aí lá eu tive contato com essa parte mais de administração pública, né, eram obras de saneamento, né, e aí também acabei entrando na parte de estruturas do saneamento, então patologias, coisas desse tipo. E aí, ainda assim, sentindo falta de algo a mais que me complementasse, né. E aí, quando eu decidi que eu não queria mais ficar no serviço público, eu comecei a pesquisar como eu poderia entrar no mercado como autônoma. Porque só fazendo projetos
é algo bem complicado. Não ensinam pra gente na faculdade como a gente vira empreendedor, né? Sim. Então... Nenhuma área, né? Em nenhuma área tem cadeira de empreendedorismo. Exatamente. Só administração. Isso. E aí, então, tinha toda essa questão envolvida. E então, eu pensei, como eu posso entrar mais no mercado? E eu via que quem queria fazer reforma contratava, na maioria das vezes, o arquiteto ou um design de interior. E aí, eu pensei, eu já tive um pouco disso no técnico e é algo que me falta e que talvez eu possa complementar para conseguir novos trabalhos. Então, eu entrei na pós de design de interiores. Sim. E na pós, daí, foi onde abriu o meu mundo para muito mais, né? É interessante que a área da engenharia e da arquitetura se complementam, né? Sim. Então, você é uma pessoa que engloba tudo, porque é difícil você contratar um engenheiro que tem um pouco de noção, né, de ambiente, enfim, e a mesma coisa o contrário, né? O arquiteto entender profundamente os orçamentos, né, os projetos, enfim. Claro que a leitura de um projeto, os dois têm. Sim. Então, você conseguiu ter percepção de todas as áreas. Certamente você chega numa obra, entende um pouquinho de hidráulica, entende um pouquinho de elétrica, né? Sim. Muito legal. E como é que você enxergou essa transição para não vou falar que é arquitetura, eu vou falar de design especificamente, né? Sim. Como um nicho de mercado, assim, que poderia ser interessante para você. Porque hoje as pessoas contratam mais, né? Para fazer um escritório mais funcional. Sim. Certo? Principalmente por conta do home office. Acho que da pandemia para cá isso cresceu. Sim, sim. As pessoas sentiram muita necessidade disso, porque a gente está, na maior parte do tempo, já em ambientes fechados. Só que na pandemia isso ficou evidenciado. Na pandemia isso ficou evidenciado na nossa casa. Porque antes, muitas vezes, a gente usava, e tem inclusive o termo de cidade dormitório, né? Tem cidades que as pessoas só vão para dormir, né? Enfim, fazer suas atividades ali básicas e saem para trabalhar e ficam muito tempo na rua. E quando as pessoas ficaram na pandemia, elas tiveram que se voltar muito para dentro de casa. E aí elas começaram, aqui não tá legal, não tô me sentindo bem nesse ambiente, isso aqui não tá me gerando bem-estar. Então, as pessoas começaram a perceber que o ambiente influencia diretamente no estado delas, né? Então, começou essa busca, assim, bastante para a nossa área, né? De construção, de arquitetura, de engenharia, de design, para fazer essas melhoras, né? E essa questão da conexão com a natureza? Porque eu acho que ainda é mais nichado. Exatamente. Você não tem um arquiteto especialista em sustentabilidade, por exemplo, em como colocar plantas numa sala de estar, ou colocar, né? Sim. Apesar de que hoje na internet você vê muito, assim, decorações já trazendo isso. Sim. Mas nem sempre são verdadeiras essas plantas, né? Então, sim, a importância do verdadeiro com o artificial, né? Sim. Eu falo isso até porque, historicamente, eu lembro da minha época de criança, as casas das nossas avós, elas tinham muito mais natureza ao redor e aquela casa no meio, sim, que para escutar o vizinho você dava uma caminhada. Sim. Agora não, essas cidades cresceram e hoje estão, né, de forma vertical. Muitos apartamentos, uma cidade cinza, não tem, sim, árvores. Eu falei para você na nossa conversa inicial que Porto Alegre ainda é uma cidade que tem leis que preservam a natureza. A minha rua é uma rua lindíssima, sim, que tem árvore a cada 3 metros na calçada. Já na minha cidade de Natal, que é Natal, né, no Rio Grande do Norte, sim, é uma cidade que não tem essas políticas públicas. Então, a cidade já é quente e não tem árvore para lugar nenhum, entendeu? Só tem a natureza, o quê? A praia. Sim. Né? As pessoas compram apartamentos com vista para o mar. Mas, realmente, a árvore, a natureza, praças arborizadas. Você acredita que isso está decaindo e talvez esse resgate venha justamente porque as pessoas pararam de estar próximo à natureza, né? Sim. É que o que acontece? Nós somos parte da natureza. Nós somos a natureza também. Só que as pessoas não percebem isso. A gente fica tão, hoje em dia, isolado e tudo tão estéril, tudo limpa, senão vai sujar. E aí não pode tocar na areia, não pode tocar nisso, naquilo. E a gente acaba perdendo esse contato. Inclusive, tem várias pessoas falam sobre, já deve ter ouvido falar sobre o aterramento, né? Que a gente coloca os pés em contato com a terra
para poder liberar aquela descarga, né, de energia que a gente tem no nosso corpo. Então, assim, a gente é natureza, a gente está conectado, a gente tem que estar conectado. E, assim, eu gosto muito de uma frase de um coach que eu assisto bastante, que é o Jerônimo Temel, que ele fala, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então, assim, se a nossa rotina é corrida, se a gente não tem mais esse contato, porque a gente não vive, obviamente, no meio da selva, a gente trabalha em ambientes internos, aí a gente vai para o shopping porque é mais seguro, a gente fica dentro de casa. Então, por que a gente não traz tudo isso para dentro da nossa casa? Para nos remeter e para nos trazer bem-estar, né? Então, é muito esse movimento que o design biofílico quer trazer e resgatar para nós. Porque nós somos seres que temos uma história lá ancestral, que viemos da natureza, que inclusive o nosso cérebro é todo estruturado com gatilhos para nossa sobrevivência e procriação, né? Para que a gente perpetue a espécie. Então, a gente tem que trabalhar muito com isso. E a neurociência veio justamente para a gente pegar essas conexões e trabalhar em cima delas, porque o nosso cérebro não evoluiu ao mesmo passo que a nossa tecnologia evoluiu. Então, os nossos comportamentos, eles se dão por aquela época lá atrás. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com ele para que a gente não caia em vícios, se for deixar naturalmente pela gente, a gente vai ficar lá só sentado no sofá, sem fazer nada, para economizar energia, porque a gente tinha que fugir do leão, só que agora não tem um leão mais. Aí a gente tem que ficar lá sentado, né, pelo nosso cérebro, comendo só o máximo que tiver de gordura e açúcar junto, porque daí é o que nos dá prazer. Então, o nosso sistema que foi criado de dopamina da recompensa, né, a gente tem gatilhos para conseguir perpetuar a espécie, então a gente gosta de ter o ato sexual, a gente gosta de se alimentar, a gente gosta... Isso foi pela nossa sobrevivência. Só que o problema é que a gente tem tudo isso em excesso hoje em dia. E aí a gente precisa controlar o tempo inteiro as coisas ao nosso redor. E a gente vive nos ambientes internos. Então a gente precisa proporcionar que a gente tenha melhores hábitos para a gente não cair nas armadilhas do cérebro, né? Então, é um link grande, né? Sim, não, que eu faço. É complexo. Exatamente. Agora, explica para mim, pro pessoal que está em casa, o que é a neuroarquitetura. Porque a neurociência, né, você deu uma explicada agora, mas como você traz isso para o ambiente, né? Essa ambiência, como é que você monta essa estrutura? Sim. Quais são as técnicas e as estratégias que você utiliza, os embasamentos que você tem para ser assertivo, né? Sim. Na verdade, a neurociência, a neuroarquitetura nada mais é do que a neurociência aplicada aos ambientes, né? Aplicada à arquitetura. Então, por exemplo, existem estudos, hoje em dia a neurociência faz isso para pesquisar tudo, né? De todas as áreas. Ela usa aqueles aparelhos para medir atividade cerebral, enfim, várias coisas e ao que a gente está exposto. Sejam emoções, seja o próprio ambiente em si, né? A pessoa está num quarto todo vermelho, ou está num quarto todo branco. O que aquilo interfere, né? Então, a gente consegue ter essa resposta através desses testes, né? Que antes era feito de uma forma muito empírica na arquitetura. Isso já existia no conceito da arquitetura, só que não era algo palpável. Não tinha testes, não tinha comprovações. Hoje em dia, a neuroarquitetura veio para mostrar que sim, isso realmente existe, não é algo da nossa imaginação, né? Então, a gente pensa o ambiente para que possa favorecer as pessoas a terem melhores resultados no nosso próprio organismo, né? Para se sentir bem naquele ambiente. Então, tem a questão das cores, que elas têm a parte física da cor. A gente, na verdade, eu acho que a gente talvez não tenha maturidade e não entenda quando a gente vê a aula de física, por exemplo. Que na aula de física a gente tem, né, o cristalzinho aquele, né, para prisma, né? Isso, que daí reflete as cores, e aí cada uma tem uma faixa frequencial, e aí cada uma emite um comprimento de onda. Aquilo são como as ondas do rádio, que são emitidas para nós. Se a gente escuta uma música calma,
a gente fica mais tranquilo, a gente se sente mais tranquilo. Se a gente escuta um rock, uma música agitada, a gente tende a ficar mais nervoso. O batimento cardíaco sobe, a nossa pressão sobe, então isso interfere no organismo, começa a fazer alterações nele, né? Então, as cores são a mesma coisa. E quando eu fiquei sabendo isso na primeira aula de design de interiores, eu fiquei, assim, chocada. Porque eu nunca tinha parado para associar realmente, de fato, essas coisas. Nunca tinha parado para conectar. E é muito verdade. Então, assim, a pessoa passa, por exemplo, um dia inteiro na frente de uma parede vermelha. E aí ela tá, assim, ensandecida, já com raiva, bufando, espumando. E ela não entende o porquê. Nossa. E aquilo é um efeito do ambiente que ela está o dia inteiro trabalhando. Ou então está trabalhando com uma luz branca, que hoje em dia a gente nem utiliza mais aquelas luzes brancas, porque aquilo estimula demais o cortisol, joga lá em cima. Sim. E aí o cara está sempre estressado, não consegue mais se concentrar, porque ele já está biruta, já não está mais conseguindo raciocinar. E aí o pessoal tá lá, não, bota a luz branca que ele tem que se concentrar bem e ele tem que prestar atenção no que ele tá fazendo. Ele tá tão estressado porque tá gerando um pico de cortisol altíssimo que ele não tá conseguindo render. Ele não vai render. Então, assim, são essas as estratégias que a gente vai utilizando para favorecer a melhora da qualidade de vida da pessoa, que interfere no nosso organismo diretamente, né? Tem os benefícios de gerar dopamina, de gerar ocitocina. Sim. Não, o nosso ciclo circadiano, ele é muito perfeito. A gente amanheceu o dia aqui, né? Estamos gravando de manhã. Sim. E aí a gente tem um pico de cortisol pra gente usar ao longo do dia. Exatamente. Ótimo, o cortisol tem que estar alto de manhã, tá certo, né? Só que aí, ao final do dia, começa você ter que se preparar para esse sono, para poder ter um sono reparador de fato, e no dia seguinte você tá bem com tudo certinho e render. Então, a luz, isso é muito verdade. Eu assisti uma aula, né, num congresso que eu fui, orientando a gente a usar aqueles os óculos aquele amarelos, laranjinha, né? Com a lente amarela. Eu tinha visto um outro nutricionista usando um que eu acho que era laranjinha, não sei se era por causa da câmera, enfim. Mas é para justamente essa lâmpada muito branca, você já ir bloqueando ela. Sim. Já que em casa a gente fica com a luz acesa até 10 da noite. Porque os nossos ancestrais, você falou de ancestralidade, não tinha lâmpada. Sim. Né? Então, escureceu. Então, vamos dormir às 6 da noite. Então, realmente, esse processo biológico ainda vai muitos anos, acho que 500 anos, ou até mais, para a gente poder entender que a nossa realidade é essa. Mas espero que nem a gente aprenda isso, porque já está provado que faz mal, né? Exatamente. Me diga uma coisa, então quer dizer que um McDonald's da vida coloca a cor vermelha com amarelo para o cliente pegar a comida e sair logo, né? Exatamente. Restaurante fast food é justamente isso. Ele quer que tu coma e tu vá rápido. Apesar de que, nos últimos anos, anda mudando um pouco o conceito. Não sei se já viu as reformas que eles estão fazendo nos McDonald's. Não. Não tem mais aquele ambiente, não é mais aquele amarelão e aquele laranja, aquele vermelho. Né? Agora eles estão colocando uma atmosfera mais preta, assim, mais minimalista. E aí eles querem ali que tu fique um pouco mais de tempo e tal. Então tá mudando um pouco isso, porque era um apelo muito forte. Então tá dando uma mudada. Mas é justamente isso. A maioria dos fast foods, dos restaurantes, eles usam o vermelho, que o vermelho ele também tem a questão da psicologia das cores, que faz tu sentir fome. Então, por favor, não usem na cozinha de jeito nenhum vermelho, nem amarelo, nem laranja, porque não vai dar bom. Não vai dar bom. Vou mudar meus utensílios, que são todos vermelhos. Ele instiga a ter mais fome. Então, isso é algo, por exemplo, que ajuda no nosso comportamento do dia a dia. Por exemplo, eu tenho gatilho
da fome. Então, eu estou querendo ter uma vida mais saudável e tudo mais. Então, para minha cozinha, se eu estou fazendo já uma reforma, escolho cores mais suaves, um verde, um azul mais suave, para não ter esses gatilhos e a gente ficar mais tranquilo. E todo arquiteto tem essa compreensão que você tem, porque, assim, existem cozinhas de todas as cores. Sim. Projetadas por arquitetos. Sim. E aí? Sim. Pois essa questão da neuroarquitetura é algo muito que já vem sendo estudado desde meados de 80, da década de 80, mas ainda não é uma coisa tão difundida, né? E, além disso, eu, particularmente, gosto muito de estudar sobre toda a questão da abrangência da neurociência, né? Eu não gosto de ficar muito nichada ali, porque eu acho que isso deixa a gente muito escasso de informação. Então, assim, eu pesquiso muitas outras fontes de neurociência, como, por exemplo, como a gente funcionava lá na nossa ancestralidade. Agora mesmo eu estou lendo o livro do Sapiens, que é muito interessante. Então, assim, eu pesquiso várias outras fontes para conseguir linkar e fechar com isso, porque daí a gente tem a compreensão do todo, né? E aí eu vejo que tem muitos arquitetos, muitos profissionais de todas as áreas, né, que acabam sendo muito segmentados. Como, por exemplo, a própria nutrição, a própria medicina, que hoje em dia tem crescido bastante, a medicina integrativa, né? Se a gente fica nichado só em uma coisa, a gente não vê as outras coisas que estão ao redor e a gente não consegue perceber o quanto outros fatores externos influenciam. Então, acho que a gente tem que ter essa compreensão do todo para a gente conseguir dominar um assunto, para a gente conseguir tomar medidas para resolver aquilo. O design biofílico, ele não é só colocar plantas no ambiente, ou as cores, ou as texturas. Também é, mas a gente tem que entender e ter o embasamento do por que isso? Por que a gente precisa disso? Porque a gente é natureza? Porque lá atrás a gente vivia só dentro da natureza, não tinha prédios, não tinha nada disso. E isso nos causa um extremo mal-estar, estar desconexo da natureza nos desequilibra em hormônios e tudo mais. Por que a gente tem tanto transtorno, por exemplo, hoje em dia, mental? Por que a gente tem tantos problemas de saúde? Porque a gente se distanciou muito, não só no ambiente, até na própria alimentação, né? A gente se desconectou, então a gente come ultraprocessado, a gente não sabe mais o que é comida de verdade, a gente não come mais o que a gente comia antigamente lá da natureza e isso nos faz mal. Então, é todo um conjunto de coisas que eu vejo que talvez muitos profissionais não busquem todos esses outros conhecimentos para conseguir agregar e formatar, não. Isso tem uma explicação, tem um motivo. Não é só porque é bonito, porque está na tendência, que tendência é outra palavra que eu tento desbanalizar, né? Que tendência não é algo fútil, é algo que tende a acontecer. Quando a gente tinha os computadores, aqueles gigantes, a tendência era aquela mesa com aquele monitor gigante, com aquele espaço para CPU, com aquele negocinho que a gente puxava aqui, que vinha o teclado e o mouse. Então, aquela era uma tendência da época. E não era algo fútil, era algo que era necessário naquele momento. Então, as tendências, elas marcam épocas, marcam comportamentos nossos do ser humano. E aí, são essas coisas que eu acho que o pessoal, às vezes, pega só pela tendência, pela palavra banalizada, mas não entende o fundamento das coisas, o porquê. E aí, às vezes, tu não consegue desenvolver um trabalho de uma forma mais completa, né? Não, perfeito. E essa coisa que você falou, né, dos ultraprocessados, né, é todo um hábito, né, é um estilo de vida que a pessoa construiu. Sim. E aí tem que ser desconstruído. Exatamente. Um dos pilares é o ambiente, que é o teu trabalho. Exatamente. Que é fundamental, né? Eu acho que realmente, se eu tô... Eu acho que eu te falei, né? Não me lembro mais. Uhum. Mas quando a gente estava montando algumas lojas da empresa, foi colocado no projeto uma televisão dentro da loja. Eu falei, né, pra você? Sim, falou. Pronto. Aí, a sugestão, né, no descritivo lá para fazer, era colocar vídeos do YouTube de canções que tivessem imagens da natureza. Sim. E você ia deixar no ambiente da loja rodando.
Sim. Né? E realmente, parece que todo mundo estava feliz, todo mundo vivia em harmonia, ninguém brigava pelo cliente, sabe? Sim. A gente não percebe, mas mexe com a gente. A música, a imagem, né? Passando a onda do mar batendo, um passarinho cantando. Se tu não tem como estar dentro da natureza, tu tem que arrumar meios que te lembre que ela existe, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, assim, e essa coisa da cor, né? Quando você fala em natureza, eu penso no verde. Sim. É só isso ou você tem um leque que você pode trabalhar? Hoje, quando você vai comprar uma tinta, você tem mais de 100 opções de verdes, né? Que, Sim. inclusive, é uma confusão para você escolher o verde que você quer. Né? Mas explica pra gente essa questão realmente das cores, o que cada um pode provocar se você tiver essa propriedade. Mas, por exemplo, o verde escuro, o que que significa? O claro, aí vai pro azul. Né? Só pra gente entender um pouco mais a importância de escolher a cor, né? Sim, sim. A cor certa. Eu gosto muito de uma explicação que a professora da aula de cores deu, que eu achei incrível, assim. Ela colocou, por exemplo, uma pessoa que precisa de autoconfiança, que ela se sente meio, né, não tem uma baixa autoestima e tudo mais, ela precisa de um vermelho na vida dela, por exemplo, para se sentir mais confiante. Só que o vermelho, ele tem outros sentidos também, né? De uma posição, como é que eu vou dizer, de liderança muito forte, dependendo, pode despertar o melhor e o pior. Tudo na vida é dúbio, né? Você fala assim, por exemplo, num escritório. Montando um escritório, eu vou colocar uma parede destacada em vermelho, é isso? Por exemplo, uma pessoa que trabalha, vamos dizer, um autônomo, assim, que ele precisa ter mais autoconfiança, né? E aí ele precisaria do vermelho. Só que, geralmente, primeira coisa, a gente não usa as cores puras, porque as cores puras, elas têm um comprimento de onda muito grande, muito alto, chega muito alto no nosso organismo. Então, geralmente, a gente usa ela com saturada ou desaturada, que é com bastante pigmento de preto ou bastante pigmento de branco, para diminuir essas ondas, para chegar até o nosso organismo. Então, por exemplo, ela usava isso do vermelho. Daí ela falava assim, o vermelho puro, por exemplo, vai estar gritando para a pessoa lá, vai lá, faz, isso aqui. Então, vai deixar a pessoa extremamente estressada, perturbada. Se a cor tivesse uma voz, exatamente. Falando. Eu achei incrível esse exemplo dela. E aí, por exemplo, um vermelho quase que indo para um bordô, uma coisa mais sóbria. Vai lá, tu consegue e tal, uma coisa mais, né, sutil. Ou então um vermelho com um pouco de pigmento de branco, não tanto porque senão ele vira rosa, vira outro objetivo, né? Ele também tem maior suavidade. Ele vai lá e tu consegue, tu é capaz, vai lá. E o objetivo é alcançado do mesmo jeito, porque é um tom de vermelho, só que um tom, como você falou, desaturado. Exatamente, o branco é o desaturado e o preto é o saturado, que é uma cor mais sóbria. Então, assim, tudo vai depender do que a gente quer provocar no usuário, né? Se é um pouco mais de tranquilidade, né? A gente tem, por isso que tem bastante os tons pastéis, né? O pessoal gosta de usar bastante os tons pastéis, que eles trazem mais sensação de calma, tranquilidade e tudo mais. E aí a cor, muitas vezes, vai depender do que tu quer transmitir e também de qual a sensação que tu quer ter, do que tu precisa, né? Então, tem todo esse jogo que a gente trabalha. E aí, essa questão das cores, esse exemplo que ela deu, eu achei muito, muito engraçado. É algo lúdico e que dá para entender perfeitamente, assim. Por exemplo, um ambiente todo branco. O branco, o que acontece? O branco, na verdade, os nossos olhos captam, né, essas cores. E aí, tem também essa parte mais visual. Então, a luz bate na cor e ela reflete essas ondas, né? O branco, por exemplo, ele não absorve nenhuma cor. Então, quando a luz bate, ela reflete todos os comprimentos de onda direto pra gente. Então, a gente fica muito estressado. Por isso que tinha o quarto branco do Big Brother, né? Que as pessoas ficavam extremamente estressadas e irritadas. Porque aquilo reflete todos os comprimentos de onda pra ti. Então, é algo que te deixa muito perturbado. O preto já, por exemplo, absorve todas e te deixa sem emoção,
sem, né? Então, por isso que geralmente a gente usa bastante os tons também off-white. O que é o off-white? O off-white, ele tem um fundo de cor, mas ele é bem desaturado. Ele é quase um branco, mas ele não é branco. Ele emite somente aquela faixa frequencial da cor escolhida, só que de uma maneira muito pequena. Então, ela também te deixa mais tranquilo, mais calmo, mais sereno. Então, o ambiente todo branco é bem prejudicial, por exemplo. Gente, que aula. Agora eu tô pensando assim, no meu quarto, na minha sala, no meu escritório. Porque a gente escolhe a cor por gostar da cor. Exatamente. O que também, no fundo, é um erro. Pois é. Pelo que a professora de cores falou. Porque, assim, ela até faz um teste com a gente, né? Só que é um teste, assim, a gente usa mais pra gente. A gente não usa isso muito pro cliente, porque isso é um pouco invasivo, digamos assim, né? Mas, geralmente, as cores que a gente menos gosta são as cores que a gente mais precisa na nossa vida. Pra complementar, pra equilibrar. Então, por exemplo, lá em casa, eu e meu marido, a gente é da área mais de exatas, né? Então, a gente é muito frio, muito técnico, muito, né? As cores preferidas nossas já são o verde, o azul, só que são cores frias, né? A gente não pode ter só cor fria, né? Então, a gente precisava complementar. Só que daí, bem na época, eu estava fazendo a reforma do meu apartamento e eu disse para minha professora, eu tenho que usar um bege na minha vida, mas assim, não cinza. Mas eu detesto bege, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso saber o que eu vou usar. Daí ela me orientou, não, tu vai escolher um tom Fendi, que ele é um meio termo entre o cinza e o bege, né, para ter cores mais neutras, para não ter que ficar pintando toda hora, quem né? Joga stop, né? A cor Fendi agora. É tipo isso. E aí, então, a gente pintou aquilo, nos deu uma sensação de calma, assim, que foi inacreditável. Fez total diferença. A gente se sente abraçado, acolhido no ambiente. É muita diferença, muita diferença. Então, assim, realmente isso muda a vida da gente, isso faz com que a gente se sinta melhor dentro do nosso lar, né? E lar, ele tem a palavra associada com a questão de refúgio, né? Refúgio, segurança, são conceitos que quase todo mundo, quando vai pensar em lar, essas são as primeiras palavras que vêm em mente, né? Então, é um lugar que a gente precisa realmente se sentir bem. Porque se a gente não se sente bem no nosso lar, onde que a gente vai se sentir bem? Né? Não, perfeito. E me diga uma coisa, Tamires. Para eu escolher uma cor que seja interessante para a minha vida, para a minha família, para a minha rotina, você tem uma conversa com esse cliente, você escuta a história dele, porque assim, eu não sei nem a cor que eu quero agora para minha casa. Sim. Como é que você descobre isso? Sim. Geralmente a gente faz o briefing, né? Que é a reunião que a gente chama, né? Para poder conversar, conhecer o cliente. Essa é uma das etapas muito importantes e por isso que eu gosto de agregar nos meus estudos sobre todas as áreas da vida, sobre o maior número de áreas possível, para poder entender aquele ser humano por completo. Porque, assim, a gente faz um projeto para pessoas. A gente precisa entender de pessoas. Sim. A gente não pode entender só de arquitetura, só de engenharia. A gente tem que entender de pessoas. A gente vai fazer projetos para pessoas viverem dentro daqueles ambientes. E a gente vai trabalhar, muitas vezes, com pessoas também. Com o vendedor que te atende na loja para tu comprar, com o pessoal que está lá trabalhando na obra. Tu precisa daquelas pessoas, então tu precisa entender de pessoas. Eu acho a maior burrice hoje em dia, o pessoal que é das exatas, principalmente, falar, não, porque eu sei de cálculo, porque, com pessoas não quero nem lidar. Mas o teu serviço tu só faz para pessoas. Inclusive, eu acho que o engenheiro, você que é engenheira civil, é tão importante quanto o médico, só que num cenário diferente. Você salva vidas a partir do momento que você acerta um cálculo de um prédio de 20 andares. Exatamente. 20 famílias vão morar ali, ou sei lá, 40 se forem 2 por andar. Então, tem uma responsabilidade. Você não pode desconectar disso. Eu tô só calculando e acabou, né? Exatamente. Eu tinha um professor no técnico também que ele frisava muito isso e eu achava isso muito legal. Ele falava pra gente assim, vocês muitas vezes estão construindo o sonho das pessoas.
As pessoas muitas vezes juntaram uma vida inteira, as suas economias, trabalharam duro para conseguir ter o sonho da vida delas, que é a casa delas, a casa maravilhosa delas. Vocês não podem errar nisso. Vocês não podem fazer pouco caso, vocês não podem fazer de qualquer jeito. Vocês estão construindo algo para as pessoas que é muito sério. Então, eu sempre levei isso muito para mim, quando ele falou essa frase, porque é verdade. Então, quando eu faço meu trabalho, eu não só calculo, eu não só escolho uma cor, eu penso nas pessoas, eu penso no benefício que aquilo vai trazer para elas, eu penso se elas vão conseguir conviver bem naquele ambiente. Então, nessa conversa, nesse briefing que eu tenho com o cliente, eu tento entender qual é a rotina de vida dele, quais são os hábitos dele. Daqui a pouco, se ele quer estar motivado para melhorar e ter um estilo de vida mais saudável, eu posso dar algumas sugestões de algumas melhorias que a gente pode colocar ali no ambiente. Por exemplo, vamos fazer uma cozinha. Eu quero, tô consultando com a Fabiola, precisando ter uma vida mais saudável, comer mais comida de verdade e tudo mais. A gente pode colocar numa marcenaria lá da cozinha uma fruteira com vidro para ficar mais fácil e mais visual para ele enxergar e ter vontade de pegar. Que é isso também que o Jerônimo Temel fala, tornar o difícil fácil e o fácil difícil. Então, pegar as frutas, verduras, coisas assim, para tornar mais acessível e mais visual e ser a tua primeira, porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia sempre. Né? Então, o danado é difícil de lidar ali, de gerenciar, né? Então, a gente tem que fazer com que o ambiente favoreça esses gatilhos saudáveis. Então, ter essa fruteira, ou daqui a pouco algum aramadinho que a gente possa colocar ali, que fique bem visível, bem à mão, ter um filtro de água. Tava só esperando o momento certo. Ter um filtro de água visível para te incentivar o gatilho. Opa, hoje eu não tomei água, então vou tomar. Então, assim, a gente pode moldar o nosso ambiente para nos favorecer, para a gente ter mais saúde, para a gente sentir mais bem-estar. Eu falo também bastante da questão da decoração afetiva. A decoração afetiva, ela serve justamente para... Esses dias mesmo eu estava vendo um documentário no Netflix que falava da questão da nossa memória, né? A nossa memória é muito falha. Dá um ano de um evento, um acontecimento, a gente lembra de coisas totalmente desconexas, ou a gente não lembra direito dos fatos que aconteceram. Então, a nossa cabeça, ela é muito maluca, assim, ela entra, às vezes, por um buraco e vai, né? Então, assim, a gente ter na nossa casa sempre retratos de momentos felizes nossos, lembranças de alguém que nos deu algum presente legal, de uma viagem que a gente fez. Então, a gente precisa estar sempre resgatando essas memórias para a gente justamente gerar ocitocina, por exemplo, que é um hormônio que faz muito bem para nós, que nos deixa muito bem, para a gente conseguir ir vivendo a nossa vida do dia a dia com menos estresse, com menos ansiedade, tendo uma sensação melhor, né? Então, a decoração afetiva traz muito isso, além da questão do pertencimento dos nossos ancestrais, que a gente contava nessa história através das paredes, né, da caverna. A gente colocava ali tudo o que tinha acontecido, né, e a gente também tem a sensação de pertencimento por sermos seres sociáveis. Então, a gente precisa saber, eu preciso saber que eu pertenço à cidade de Porto Alegre. Então, daqui a pouco, ter um quadro da minha cidade na minha casa, talvez, às vezes, se eu me mudar para fora do país e eu ter aquele quadro, eu vou me lembrar. Eu sou de Porto Alegre, eu lembro das minhas raízes, eu sou uma pessoa que pertenço a tal sociedade, ou eu sou uma pessoa, eu pertenço à minha família. A gente precisa desse sentimento de pertencimento, senão a gente fica sem referência e isso não gera coisas boas também. Então, são uma série de coisinhas que elas vão se linkando. Sim. Não, o que você falou tem tanto sentido que isso aí eu já faço, né? Posso estar errado nas cores das paredes, mas nos objetos, sim, eu tenho várias almofadas do Nordeste, assim, para eu lembrar que eu tô aqui no Sul, mas eu sou nordestina, entendeu? Sim. Então, isso faz muito sentido para mim. E se isso causa bem-estar, então tá tudo certo, né? Sim. Você falou de biofilia. O que seria biofilia
num modo geral e depois dentro do design, na arquitetura. Sim, a biofilia ela é o amor às coisas vivas, né, que a gente tem. Então, é muito relacionado a essa questão justamente da natureza. Então, como que a gente pode aplicar isso no nosso ambiente, por exemplo? Bom, as cores predominantes, como tu tinha falado antes, na natureza é o verde e o azul. Esse é o predominante. Mas a nossa natureza ela é muito rica em cores. A gente tem flores de vários tipos de cores, animais. Então, assim, a gente pode explorar uma gama de cores muito grande, inspiradas na natureza. Às vezes, até, eu vejo que a gente consegue montar paletas de cores com uma foto, uma imagem de natureza, e montar uma paleta através daquilo ali, que já nos remete a algo mais natural. A natureza é muito sábia, né? Então, as cores que estão ali, elas são uma paleta perfeita. A gente não precisa buscar em outros lugares. Nossa referência é a natureza. Então, além disso, também, a questão das texturas. O nosso cérebro, ele precisa de estímulo, né? Não em excesso, para não nos causar desconforto, né? Mas precisa de um certo estímulo para a gente gerar novas conexões, né, neurais. E aí, então, a gente precisa da textura, da madeira, dos tecidos, do algodão, do linho. São coisas que vão nos proporcionando, além de visualmente fazer um jogo, assim, de texturas, que na natureza a gente tem várias texturas, então isso a gente acaba representando um pouco disso, né? Tem toda a questão dos materiais naturais também, do toque. A gente toca, a gente sente, a gente tem essa percepção, né? Então, a gente usa no ambiente, muitas vezes, a madeira, até, às vezes, com os veios demarcados, né? A gente usa palhinha natural, a gente usa vários elementos, seda, as próprias pedras que a gente utiliza também nos ambientes, também é um elemento natural. Então, tem como a gente fazer um jogo bem legal de materiais, um mix bem legal de materiais, para explorar tudo isso, né? Para explorar esse contato com a natureza. Além disso, também, claro, colocar plantas no ambiente traz muito bem-estar, né? A gente diz também que, na verdade, o nosso cérebro, ele funciona com algumas coisas separadas e integra algumas coisas. Então, por exemplo, se a gente olha para um quadro de uma paisagem, a gente vai ter os mesmos benefícios do que olhando uma planta, ou do que olhando a natureza em si, porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é de verdade e o que não é. Ele olha, ele vê uma imagem de paisagem, ele vai ficar mais tranquilo. Agora, claro, a planta tem outros benefícios também, a planta verdadeira, né? Ela filtra o ar do nosso ambiente, algumas até desumidificam o ar, outras umidificam o ar, então daí tem toda uma questão das plantas em si, né? Da biologia das plantas. E você indica a planta certa para uma pessoa, por exemplo, que não cuida, que está fora de casa o dia todo? Você tem essa propriedade para saber a planta? Sim. Para o conhecimento com o vegetal, né? Ideal, sei lá. Sim. A gente teve na pós de design de interiores uma aula só disso, que inclusive, se eu não me engano, foi uma bióloga que deu aula pra gente. Então, umas noções básicas, sim, a gente tem para recomendar. Mas também, que nem eu falei da questão dos quadros, a gente pode se utilizar de artifícios que simulem como se fosse uma planta, como se fosse uma natureza presente no teu ambiente. Que a questão dos hormônios para ti, do que vai gerar para ti, vão ser os mesmos. Se tu não quiser ter uma planta em casa, eu sou péssima, não sei cuidar de planta, ou eu mato afogada, ou eu mato ela seca, ou enfim. A gente tem outras opções. A gente tem também opções de plantas artificiais. Tem hoje em dia as plantas preservadas também, que são plantas verdadeiras, só que elas são sequinhas, né? Então, que não precisa de manutenção. A gente tem também os musgos, que também a gente pode fazer uma parede linda, maravilhosa de musgos, que aí a gente não precisa ter uma manutenção e a gente vai estar tendo aqueles benefícios também na natureza. Então, são uma série de coisas que a gente pode incorporar no ambiente para favorecer esse nosso bem-estar e essa nossa reconexão com a natureza, né? E quando você fala de pedras, assim, você fala, por exemplo, monta fonte ou um jardim de inverno e utiliza, ou você está falando a nível externo de
paisagismo, por exemplo? Não, pode ser até a própria pedra que a gente escolhe para nossa bancada da cozinha. Os mármores, granitos, exatamente, né? Uhum. Porque eles são pedras da natureza, né? Perfeito, é verdade. Eles são pedras então, tem naturais. natureza nas cozinhas de todo mundo. Exatamente. Então, se a gente agrega essas questões, a pedra e tudo mais, a gente consegue trabalhar nisso. Aí, claro, dentro disso tudo ainda vão ter outras questões, como, por exemplo, conforto térmico, por exemplo, dos materiais. Então, por exemplo, para uma pessoa que mora aqui no sul, a gente tem que ter um conforto térmico melhor, mas principalmente em relação ao frio, né? Uhum. Apesar de que tá meio difícil, assim, né? Tá bem quente, é. Às vezes a gente não sabe muito se a gente usa mais pro frio ou mais pro calor. Como dizem aqui, nos vestimos como cebolas, né? De manhã a gente tá cheio de roupa, vai passando o dia, vai tirando. Exatamente. Então, assim, pro nosso conforto aqui no sul, na maior parte do tempo, que a gente tem o inverno também bem forte, né? Se eu coloco talvez uma mesa de pedra, talvez aquilo não faça com que eu chegue tanto na mesa. Porque só... O toque, né? O toque e só de olhar... Porque quando a gente é criancinha, eu tenho uma filha que vai fazer 5 anos, né? Ai, que delícia. Então, eu acompanho muito essa questão do desenvolvimento. E aí, quando a criança tá lá brincando, explorando... ela vai associando todos os sentidos ao tato, à visão, ela vai linkando tudo aquilo. Então, às vezes, quando a gente olha alguma coisa, a gente já sabe se aquilo é confortável ou não. A gente já sabe se aquilo é agradável ao toque ou não. A gente criou esses mecanismos no nosso cérebro. Inclusive, a questão das formas também é uma questão do design biofílico que eu tinha esquecido de falar. Formas mais arredondadas, que estão muito na moda, em alta hoje, elas estão justamente porque o arredondado ele é mais convidativo para nós, para a gente se aproximar, para a gente chegar perto. As pontas, elas lembram a gente das lanças, perigo, então isso estimula o nosso cortisol também. Nossa. Então, se a gente fica num ambiente que tem muita ponta, que tem muita coisa assim, a gente tende a ficar mais em alerta. Tipo, opa, isso é algo que nem passa pelo nosso raciocínio. É algo da nossa natureza. Sim. A gente nem pensa. Mas aí aquilo ali fica te gerando um cortisol. É um ponto de alerta no teu ambiente. Agora, se tu tem formas mais arredondadas, um ambiente mais suave e tudo mais... tu fica mais relaxado e não tem esse excesso de cortisol. Então, até me perdi da palavra do que eu estava falando anteriormente. A gente estava falando da questão das plantas e aí casou com as bordas, né? Isso. Que as pedras têm essa coisa da natureza de colocar o toque. Isso, daí tem toda essa questão, assim, também de algo ser convidativo ou não, da gente usar algo ou não, né? Por exemplo, eu estou fazendo a reforma da sala da Carol Fernandes, né? A gente está readequando algumas coisas, porque como que era a sala dela? A sala dela era toda... Foi minha primeira entrevistada. A sala dela era toda branca, praticamente. Toda branca. Porque ela foi, né, adquirindo móveis e tudo mais, se mudou e tal. Então, aquela coisa, a gente compra móveis coringa... para poder jogar, porque a gente não sabe, né, até quando a gente vai ficar, às vezes, e tal, tudo mais. E agora, nesse momento, ela queria dar uma melhorada e usar a sala dela, porque ela disse que, olha só como o ambiente é importante, as pessoas da casa dela e ela não se sentiam à vontade para usar a sala. Eles não ficavam na sala. Eles não se sentiam pertencentes, eles não se sentiam convidados pela sala para ficar nela. E a sala é um ambiente importantíssimo numa casa, porque tu tem filhos, tem marido, é um ambiente de integração, de social, e como eu falei, a gente é sociável, então a gente precisa ter uma sala legal que nos convide para ficar nela, né, para interagir. E ela não sentia isso. Então agora a gente está fazendo uma série de mudanças, com envelopamento de alguns móveis dela, com mudança de alguns outros móveis, estofados e tudo mais. E ela já está sentindo uma grande melhora, ainda nem terminou,
mas ela já está sentindo uma mudança brutal, assim. Então, para ver como é maluco isso. Parece bobagem, a gente acha que é uma futilidade muitas vezes. Eu, principalmente, que vim do mundo da engenharia, tinha esse preconceito, mas é algo muito real. É algo muito que a gente percebe, a gente entra num ambiente e a gente sente que não tá legal. Só que a gente... não sabe identificar exatamente o que não consegue ter essa percepção. Nem eu, como engenheira, tinha essa percepção. É uma área de estudo complexa, né? Sim. Você entender das cores, casar isso com a arquitetura. Aí, ouvir o cliente, que é um pouco de psicologia, né? Sim. E ser assertivo nesse final, né? E ele ficar satisfeito, é bem difícil. Queria te perguntar quais são os desafios, né? De implementar o teu conhecimento junto aos clientes. Porque as pessoas sempre acham que entendem um pouquinho, né? Sim. Sim, mas... por exemplo, eu acabei de falar que tem as coisas que eu gosto. Como é que você faz para desconstruir isso na cabeça do cliente? Sim. Eu tento justamente usar essas argumentações, né? Por isso que eu acho bastante importante a gente trazer conhecimentos de outras áreas. Porque, assim, vamos lá, eu sou engenheira, mas eu não vou atender engenheiros. Eu sou design de interior, mas eu não vou atender design de interiores. Eu preciso falar a língua do cliente. Então, eu preciso saber de tudo um pouquinho. Se eu vou falar contigo que é nutricionista, eu preciso entender um pouquinho do mundo da nutrição para tentar te dar exemplos que tu vai conseguir fazer o link para que tu aceite o que eu estou te sugerindo de parte técnica. Então, eu preciso ter esse jogo de cintura para conseguir. Eu não vou te convencer simplesmente falando da ciência, da biofilia, do isso, daquilo. Mas eu vou te convencer se tu tem já o conhecimento mais ou menos da parte ancestral nossa, que tu estuda como nutricionista, eu vou conseguir te convencer, porque daí eu vou falar algo que tu entende. Uhum. Agora, se eu só ficar tentando bater na parede e falar sobre a minha parte técnica, eu não vou conseguir convencer ninguém. Ninguém vai entender o que eu estou falando. Agora, se eu entrar um pouquinho no mundo daquela pessoa e tentar traduzir com coisas que ela entenda que seja do dia a dia dela, aí eu consigo mudar a percepção dela. E alguns clientes eu já consegui fazer mudar essa percepção. Então, isso é algo muito legal, assim, que eu fico muito feliz de conseguir traduzir isso para as pessoas. Porque eu vejo que essa questão da comunicação é uma barreira para muita gente, né? As pessoas ficam só falando da parte técnica e esquecem que do outro lado está uma pessoa que não tem a menor obrigação de entender sobre o que tu está falando. Eu acho que essa modernidade e internet e tudo mais piora um pouco. Porque enquanto tem muita gente falando sobre AI, que eu tenho que me adequar, eu tenho que estar na rede social, eu tenho que não sei o quê, isso está afastando, além de não estar junto da natureza, que você bem falou aqui, com bastante conhecimento, você explicou que nós precisamos estar conectados, ponto. Sim. Seja no ambiente, seja na família, seja colocar o pé no chão, na grama, enfim. Isso tudo faz muito bem para a gente e para a natureza, né? Porque nós somos natureza. Sim. Mas quando a gente fala de humanização, todas as áreas estão carecendo. Sim. Porque tudo agora é online, você vai fazer uma reunião, é online, você não marca numa cafeteria para estar de frente para alguém, né? Sim. Você... tá tudo muito concreto, digamos assim, né? Sim. Concreto que eu falo, fazendo um link com a cidade cinza. Sim, a selva, né? De Muitos pedra, prédios, né? Enfim, selva de pedra, exatamente. Então, quando você, dentro do seu ambiente de trabalho, você tira essa digitalização da coisa e humaniza e escuta a pessoa e tenta convencê-la de forma que o dialeto seja compreensível para o outro, não tem como você não ter sucesso e, consequentemente, ser um profissional que ganhe dinheiro com isso. Sim. Porque falta... Eu estou ouvindo você falar, já te enxergo como alguém que está indo na contramão de todos os outros profissionais da tua área, que sim, senta com a gente para mostrar um projeto, explica ali as linhas e acabou. Não explica o detalhe que vai me convencer. Exatamente. Né? Essa humanização realmente falta.
Eu tenho um arquiteto que fez um projeto pra gente e ele sugeriu o portão da frente da casa roxo. A casa cinza e o portão roxo. Eu disse não, porque eu falei, eu vou enjoar dessa cor. Mas se você me explicar agora por que ele escolheu roxo, né? Porque realmente faltou a explicação humanizada. Ó, Fabíola, isso aqui pode te acalmar, isso aqui pode trazer tal coisa, isso aqui é sensorial, isso aqui, né? Sim. Esse conhecimento biofílico eu achei incrível você trazer, sabe? Sim. Porque quando você falou das pontas, né? Sim. E que remete uma lança e o perigo, eu disse, é verdade. Sim. É verdade, né? Sim. Não, é uma área de atuação muito, digamos assim, apesar de ter muita gente já trabalhando, acredito, Sim. mas ainda é bem desconhecido. Sim. Né? E justamente por essa questão dessa falta desse link que o pessoal não faz. Porque o pessoal, às vezes, se torna somente um replicador do que está acontecendo no momento, mas não entende o conceito do porquê. Por que a gente está usando isso? O design biofílico ou a neuroarquitetura, ela é uma tendência passageira? Não, não é? Porque ela é trabalhada em cima do nosso cérebro, do nosso comportamento. Isso é algo que a gente traz de milhares de anos atrás e isso não vai mudar da noite para o dia. Isso. Então, é isso que eu vejo que falta, às vezes, essa sensibilidade de entender o porquê das coisas. O porquê. Eu, por exemplo, eu sou péssima em decorar coisas. Se tu me perguntar em que ano que foi criada a neuroarquitetura, ou sei mais ou menos, ou nomes, eu não me fixo a nada dessas questões decoreba. Mas eu quero entender o porquê e o como que está acontecendo. Eu tinha pavor de quando os professores explicavam de um jeito super complexo, principalmente na engenharia, não sei se é para se achar importante, sei lá eu. Explicava e tudo mais, tal. Daí depois eu ia estudar sozinha para fazer a prova. Quando eu entendia, eu ficava, não tô acreditando. Que ele fez todo aquele fiasco para explicar isso aqui, que é óbvio, que é ridículo, esse conceito aqui. Ele fez toda aquela papagaiada, todo aquele discurso com palavras bonitas. Por que não explicou simples? Todo mundo tinha entendido e tinha aprendido, sabe? Então, eu tento trazer isso muito para o meu dia de trabalho e principalmente para os clientes, porque eles não têm obrigação nenhuma de saber do que eu estou falando, né? Engraçado, você está dentro dos dois cenários, né? Você tem lá o teu professor altamente intelectual e tu trabalha também na obra, né? Sim. E que na obra você tem uma galera, assim, simples, né? Tranquila, sem muito lero-lero, né? Sim. Eu costumo até dizer, assim, que o pessoal de obra é mais livre, né? Sim. Das coisas que a gente impõe na sociedade. É um ambiente, eu acho um ambiente legal. Eu trabalhei em construtora há muitos anos, mais de 15 anos, e a gente tinha que fazer auditoria, que eu era da área de auditoria. Sim. Nossa, sempre as pessoas que me recebiam com mais sorriso. Né? Sim. Eu lembro que tinha um servente numa obra, eu disse, você tem que dizer o slogan da qualidade da construtora. Aí ele dizia do jeito dele, eu dizia, tá certíssimo, é isso aí. Sim. Né? Não precisava decorar Sim. a qualidade da empresa, né? Tá baseado, né, na satisfação do cliente. Não precisa. A gente faz aqui o apartamento para deixar o cliente feliz. Tá ótimo, é isso aí mesmo. Sim, mas esse é um dos motivos que eu adoro trabalhar na obra. Eu gosto, assim, muito, muito de trabalhar na obra. Até tinha uma técnica de segurança do trabalho que falava, a Tamires na obra que nem pinto no lixo. Porque eu adorava, assim, porque eu acho um ambiente muito mais descontraído. As pessoas são mais humanas. Isso aí. E o pessoal, eles podem estar lá no meio da vala, cavando buraco, eles estão dançando, rindo, brincando. Radinho ligado, né? Eles estão super felizes. Aí no escritório, às vezes, as pessoas estão no ar-condicionado, bem alimentadas, com tudo certinho, com tudo perfeitinho, e estão sempre com uma cara de infelicidade. Que daí, justamente isso, elas estão num lugar fechado, todo mal projetado, para que elas produzam, todo estéril. É óbvio que elas vão ficar também estressadas, também tem essa relação. Não dá nem pra culpar a pessoa, né? Às vezes tudo que tá ao redor dela. Isso, então tem mais essa questão. Então eles estão na rua, estão sempre faceiros, estão sempre felizes, dançando, cantando, brincando. Então é um ambiente muito tranquilo, assim, para mim, pelo menos. Eu tenho essa facilidade de lidar com o pessoal,
pergunto como é que eles estão, trato eles bem, porque eu acho que, assim, pelo menos isso foi uma coisa que eu aprendi de casa. Orgulho a terra come, todo mundo é igual. Sim. Então, assim, eu não faço distinção nenhuma entre qualquer pessoa. Para mim é todo mundo igual. Pode ser diretor de uma empresa, pode ser a pessoa que limpa e que faz o café. Para mim é todo mundo igual. E é assim que eu trato eles também. Então, eles gostam muito de mim, eles têm um trato muito fácil comigo. E aí, eu consigo atender todo mundo. O pessoal que está lá, né? E, às vezes, o cliente que tem um certo nível de estudo, um certo grau de estudo, que eu preciso falar de forma diferente. Oh, sensacional, Tamires. Você, assim, arrasou aqui no Pausa Saudável. Muito obrigada. Trouxe muito conteúdo, e isso é muito legal, porque torna a entrevista uma entrevista de muita qualidade, entendeu? O assunto foi relevante, eu aprendi com você. Sim, que bom. Quero te agradecer, a gente já está caminhando para o final aqui da entrevista. Sim. Agradecer sua presença, seu conhecimento, tudo que você trouxe, seus exemplos, né? Acho que o pessoal de casa agora vai começar a pensar melhor como é que vai escolher as cores dos ambientes, ou então até te contratar, né? Porque vai aparecer aqui o Instagram dela. Sim. Sempre quando a gente encerra, a gente pede para o entrevistado indicar um livro, alguma coisa assim, para alguém. Eu gostei do tema, quero saber um pouco mais. Então, se você quiser contar para o pessoal alguma leitura, ou até documentário ou filme que você acha interessante. Sim. Eu acho muito interessante para falar da questão da biofilia, né? O filme Começo da Vida 2, que tem um pediatra bem famoso, o Daniel Becker, se eu não me engano. E aí ele traz justamente casos de crianças que têm alguns problemas de alguns transtornos, ou de ansiedade, de coisas relacionadas a estresse. E ele traz justamente essa questão da natureza, do como a natureza traz benefícios. Então, são crianças que ficam muito expostas a telas, muito expostas só a ambientes internos, não vão para uma pracinha brincar, não vão para lugares, então, para demonstrar o como é importante essa questão de trazer a natureza para dentro dos nossos ambientes, já que a gente não pode estar o tempo inteiro na rua, né? E também, se me permitir uma segunda sugestão, claro. Que é a questão do o como viver até os 100. Sim. Uhum. Que fala sobre a questão da longevidade. Então, ele traz vários aspectos da vida, do que a gente pode utilizar, do que fazem aquelas culturas que têm os mais longevos, quais são os hábitos deles para que eles possam ser tão longevos e ter tanta qualidade de vida, mesmo aos 100 anos, ou, né, com bastante idade. Show, muito bom. Então é isso. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Gente, que vocês estão aí até o final. Obrigada a você também. Semana que vem eu tô aqui de novo, quarta-feira, às 19 horas. Um abraço.